Até agora nós temos falado no conjunto dos naturais e temos incluído o zero. Então, o zero, 2, 3, 4 e assim sucessivamente, até próximo ao infinito, né? Bem, algumas operações nós podemos fazer. Uma delas é a adição. A adição nós podemos fazer tranquilamente dentro dos números naturais. Nós podemos pegar dois números. O que significa adição? Se você quer somar 2 mais 3, 2 são 2 unidades e 3 são 3 unidades. Tenha sempre em mente isso, tornar isso mais simples, saber com o que você está mexendo, transformar em coisas que você sabe e não em coisas que você decorou, tá? E você tem 5 unidades, tá? Isso é uma adição. Muito bem, então você tem no conjunto da adição, você tem algumas propriedades, como a comutação, ou seja, se você pode somar 2 mais 3, 2 mais 3 é a mesma coisa de você somar 3 mais 2, é a mesma coisa. Então, você pode pegar 3 mais 2, é a mesma coisa, vai dar o mesmo 5. Então, é comutativa. Você pode também associar, ou seja, você pode pegar 2 mais 3 mais 4. Se você botar um monte de palitinhos aqui, você pode somar primeiro o 2 mais 3, os palitinhos 2 mais 3, depois mais 4, que vai dar, sei lá, 5 mais 4 dá 9. Ou você pode somar o 2 mais 3 mais 4, você pode associar e vai dar a mesma coisa. Isso é importante a gente saber que a gente pode associar, porque tem algumas operações que a gente não pode fazer isso, tá? Então, no caso da adição, a gente pode associar. E no caso da adição, a gente tem um número que ele é o neutro da adição. É interessante a gente ver esse número neutro da adição, porque é um número que, se você adicionar um número a ele, não acontece nada. Ou seja, 5 mais 0 vai dar 5. Tá? 5 mais 0 dá 5, porque 0 é o neutro da adição, ou seja, é o número que você somado a ele não vai ter absolutamente nada. Então, a operação da adição no conjunto dos naturais está numa boa, não tem nenhum problema. Outra operação que você pode fazer no conjunto dos naturais que não tem nenhum problema é a da multiplicação. Ou seja, a da multiplicação você pode fazer. O que significa multiplicar? Então, agora vamos definir multiplicar. 3 vezes 2 significa o seguinte: se você tem 3 vezes 2, significa que você vai somar o 2 3 vezes. É isso que significa. Veja, essa operação é uma operação mais elevada, vamos dizer assim, do que essa daqui, é uma operação mais baixa. Por que é colocado dessa forma? Porque se você tiver, por exemplo, deixa eu colocar em outra cor. Se você tiver, por exemplo, 3 vezes 2 mais 2, você está multiplicando 2 4 vezes na realidade. Você tem que primeiro fazer essa operação para depois fazer essa. Porque essa operação é mais baixa. Essa operação está implícito que é uma soma. Então você tem que transformar essa operação numa soma para depois você poder fazer tudo uma soma. Você jamais vai poder fazer isso aqui uma multiplicação, a não ser que você seja um gênio
E saiba que aqui é 3 vezes 2, você está somando 3 vezes o 2. Então, se você jogar esse 2 aqui para dentro, você está somando 4 vezes o 2, né? Então, você tem aqui 2 mais 2 mais 2 mais 2, ou seja, você está somando 4 vezes o 2, o que vai dar 8. Então aqui você vai ter 6 mais 2, que é 8. E por isso que você multiplica primeiro e depois soma. Não é porque é regrinha, faz primeiro a multiplicação. Então se você tivesse aqui 2 mais 3 vezes 2, você faz a multiplicação primeiro, porque a multiplicação é uma soma. E você tem que transformar essa multiplicação numa soma. Outra operação que você pode fazer é a potenciação. A potenciação, você pode... Potenciação. Potenciação você pode fazer também. O que significa potenciação? Tá? Então, por exemplo, se você tem 3 elevado à segunda, isso significa que é 3 vezes 3. Significa que você está multiplicando 3 tantas vezes quanto esteja esse expoente aqui. E isso significa que você está somando 3 tantas vezes o que estiver multiplicando 3 aqui. Então, vê, essa operação de potenciação é superior à da multiplicação, que é superior à da soma. Portanto, se você tiver uma operação do tipo 3 ao quadrado vezes 3 mais 3, o que você vai fazer primeiro? Vê quantas vezes esse 3 está sendo somado. Ora, para você saber isso, não é tão simples assim. Primeiro, você tem que ver quantas vezes o 3 está sendo multiplicado. Ele está sendo multiplicado aqui, ele está sendo 3 vezes 3, vezes 3, mais 3. Agora, você vai pegar, você vai ter que abrir um parênteses aqui, porque você vai ter que 3 vezes 3 é 3 mais 3 mais 3. Mais 3. Agora, 3 vezes 3 mais 3. Ah, professor, mas isso aí é muito complicado, é muito complicado. Sim, rapaz, você não aprendeu até hoje a fazer essa porcaria aqui, rapaz. Tenha calma, vamos aprender o que é que você está fazendo. Ou seja, dessa maneira você nunca erra. Você, entendendo o que você está fazendo, você nunca erra. Então, vamos com calma. Depois que você souber, aí tudo bem, você faz da maneira que você achar mais rápido. O que significa 3 vezes essa tranqueira toda aqui? Você vai fazer 3 mais 3 mais 3, mais 3 mais 3 mais 3, mais 3 mais 3 mais 3 mais 3. Ora, esse cara aqui é... Você está 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Isso aqui é a mesma coisa de 10 vezes 3, que vai dar 30. Então vamos ver se isso aqui dá 30. 3 ao quadrado é 9, vezes 3 vai dar 27, mais 3 dá 30 realmente. 9 vezes 3 vai dar 27, mais 3 dá 30. Ah, mas assim é muito fácil. Por que você ensinou da maneira difícil? Porque você tem que entender que essa
operação tem prioridade sobre essa operação, que tem prioridade sobre essa operação, porque essa operação de potenciação é, na realidade, uma multiplicação. Essa operação de multiplicação é, na realidade, uma soma. Então, quando você transformar tudo numa soma, aí você pode fazer. Lógico, mas eu sei de cabeça que 3 ao quadrado é 9. Ah, beleza, você sabe de cabeça, beleza. Então você não precisa ter esse curso de matemática não, você sabe de tudo, não precisa. E a gente está fazendo a parte fácil, né? A gente está só na introdução, beleza? Então vamos ver agora por que a gente vai precisar de outros conjuntos numéricos, tá? Então a gente está no conjunto dos naturais. Vamos passar para outros conjuntos que... por que apareceram outros conjuntos que não são os naturais? Então a gente está no conjunto dos naturais. Nos conjuntos naturais, você tem, e essa aula vai se estender mais um pouco, você tem o 0, 1, 2, 3, 4, 5, papapá. E o que significa você subtrair o número, tá? Você subtrair. Então, subtração. A subtração significa, por exemplo, você está aqui numa reta. E você tem aqui o 0, você tem aqui um 3, você tem aqui um 5, tá? E vamos supor que você queira do 5 tirar 3. Significa que você está aqui no 5 e você vai subtrair 3, ou seja, você vai andar 3 para a esquerda. Ora, se você está no 5 e andou 3 para a esquerda, você andou 1, foi para o 4. Deixa eu botar aqui direitinho. Você andou 3 para a esquerda, então andou 1, foi para o 4, andou 2, foi para o 3, andou mais 1, foi para o 2, ou seja, 5 menos 3 deu 2. É isso que significa 5 menos 3, ou seja, 5 menos 3 é igual a 5 mais o oposto de 3. Só que a gente não sabe o que significa o oposto, porque não existe o oposto no conjunto dos naturais. Porque o que significa o oposto? O oposto é o número que eu tenho 3, eu somo com um número, que é o oposto dele, e dá o neutro da adição. O oposto é o cara que numa reta ele está exatamente simetricamente, ou seja, na hora que eu somar ele, eu tenho 3, quando eu somar com ele, ou seja, eu subtraio, ele vai para o neutro da adição, ou seja, ele é simétrico. E esse número não existe, esse menos 3 aqui, não existe no conjunto dos naturais. Portanto, é importante que eu crie o conjunto agora dos inteiros e que vá de menos infinito, aí tem aqui menos 5, menos 4, menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1, 2, 3, 4, 5 e pá. E com isso eu consigo ter o oposto dos números. E fica fácil eu achar o cara que eu somado com o oposto vai me dar o neutro da adição. Ele é simétrico ao... ele é simétrico nessa reta
nessa reta onde eu estou colocando os números dos inteiros, ou seja, o 3, o quanto eu cresci para cá, se eu subtrair 3, eu vou ter exatamente, eu vou somar exatamente com o simétrico do 3, eu vou somar com o oposto de 3, que é exatamente do mesmo tamanho, só que é o oposto, e eu vou ter o menos 3. Então, para que eu tenha a subtração, eu tive que criar um novo conjunto, que é o conjunto dos inteiros, para que eu pudesse ter a subtração. E na subtração eu tenho algumas propriedades. Eu tenho a propriedade também associativa, eu tenho a propriedade comutativa, e você deve ter alguns cuidados, porque, por exemplo, eu tenho 5 menos 3 é igual a 5 mais menos 3. Porque eu subtrair 3 é a mesma coisa de eu somar com o oposto de 3. Então, é a mesma coisa de eu pegar o oposto de 3 e somar com 5. Ou seja, 5 menos 3 é a mesma coisa de menos 3 mais 5. Então, ela é comutativa. Ou seja, tanto faz eu fazer 5 menos 3 como menos 3 mais 5, é a mesma coisa, vai dar o mesmo resultado. 5 menos 3, eu estou aqui numa reta, eu estou em 5, subtraio 3, eu vou para 2. Aqui eu estou em menos 3, eu estou aqui em menos 3 e somo 5, somei 3, fui para 0. Falta somar mais 2, eu vou para 2. Eu vou chegar no mesmo resultado, que é 2. Ou seja, tanto faz eu sair de menos 3 e somar 5, como eu sair de 5 e subtrair 3. É a mesma coisa, tá? Ela é comutativa, tá? Bem, então vamos deixar a aula por aqui para não ficar muito cansativa. A gente vai falar sobre, na próxima aula, vamos falar sobre números primos, vamos falar sobre divisibilidade, vamos falar sobre fatores primos, mínimo múltiplo comum, máximo divisor comum, tá? E o que é muito importante, fatores primos, que é muito importante. Beleza? Vamos ver também o conjunto dos racionais, porque tem a operação da divisão que nós não podemos fazer no conjunto dos inteiros, não para todos os números. Beleza? Então, até a próxima aula, onde veremos esses assuntos. Obrigado, pessoal.